Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de vocês de sempre, Roberto Vascaíno. Gente, hoje é segunda-feira, né? Dia do jogo contra o Flamengo no Maracanã, às 20 horas. Nossa torcida aí, como sempre, né? É uma torcida que acredita muito, né? E é difícil. Só um milagre. Mas milagre acontece, né? Na verdade, se você vê time por time, o time deles é muito melhor. A gente tem que ser realista, né? O time tem muito mais jogadores de categoria, né? Possibilidade de trocas, botar reserva, muito mais do que o nosso. Mas, como nós somos vascaínos e a gente sempre está acreditando, vamos torcer por uma grande vitória para nós sairmos dessa situação que nós estamos aí, né? Nessa zona de rebaixamento, penúltimo colocado. Nós tivemos sorte aí na última rodada aí, porque o Curitiba jogou com o Palmeiras. Esse Curitiba pega um adversário mais inferior, podia ter ganho, a gente estava na última colocação. Mas, menos mal, né? Então, o jogo hoje é mais um jogo daquele que eu vim falando mais de 2 anos atrás. É vencer ou vencer. Para nós sairmos dessa situação. Mas a minha preocupação é nós ganharmos o jogo e depois todo mundo pensar que está mil maravilhas, né? Não, o time está bom, o técnico é excelente, ganhamos do maior rival. Não é assim não, entendeu? Tem que mudar muita coisa, a gente sabe disso. O time é muito limitado, muito mesmo limitado. A gente sabe que o time adversário é bem mais superior do que nós, mas o futebol se ganha dentro de campo, né? E vamos ver se esses jogadores que vão entrar hoje, depois de 8 dias treinando, ele venha com alguma novidade, porque já está dando errado essas 8 rodadas que nós jogamos, né? Deu errado em tudo, não fizemos uma partida boa. Então, é hora de mudar, tirar alguns jogadores lá e tentar mudar, porque não dá para continuar com o mesmo time. Hoje nós estamos aí na expectativa, né? Que todo mundo está comentando, a gente não sabe ainda a escalação, mas todo mundo está comentando que provavelmente ele vai vir com 3 zagueiros, né? Ali no meio ali o Jair junto com o Galarza e o Alex Teixeira, e no ataque o ataque doente, né? Para mim é um ataque doente, né? É o Gabriel Peck e Pedro Raul, né? Aí é complicado, né? Então, eu fico vendo aí alguns torcedores empolgados, dizendo que não, tem jogadores ali, eu não vou citar nem o nome mais, tem jogador ali que contra o Flamengo arrebenta, joga muito. Tomara que eles arrebentem e jogam muito. Eu quero sair do Maracanã hoje com a vitória, entendeu? Não importa como é que vai ser, de 0-0, mas eu quero sair com os 3 pontos, para a gente sair dessa situação que nós estamos, entendeu? Volto a repetir para vocês, a minha maior preocupação é nós ganharmos e a torcida ficar empolgada e passar essa empolgação para eles, dizer que está tudo bem, que o técnico é o melhor do mundo, que o time é excelente, entendeu? É isso que é a minha preocupação. Então, vamos torcer, a gente é vascaíno, vamos torcer por uma vitória hoje, quem sabe no fim de semana a gente pega o Internacional e consiga lá um empate, uma vitória, que o Internacional não está ganhando de ninguém também mais. Então a gente vai para lá, pensar primeiro no jogo de hoje, tentar fazer esses 3 pontos, ir lá para o Rio Grande do Sul contra o Internacional, pensar lá numa vitória, né? E sair dessa situação que nós estamos, né? Aí depois são 2 jogos dentro de casa, né? Então são 2 jogos praticamente mais fácil para a gente, é o Goiás, né? E vamos jogar em casa, perante a nossa torcida. Mas como eu falo para vocês, toda vez que a gente joga em casa, com a nossa torcida apoiando, o Caldeirão lotado, esse time decepciona a gente. Eles não conseguem ganhar o jogo, como aconteceu nos jogos anteriores aí, contra a ABC na Copa do Brasil, contra o Santos, contra o Bahia, né? Eu sou aquele cara que
eu sempre falei para vocês que a minha vontade era ver o Vasco jogar no Maracanã, entendeu? Para mim, a vontade era ver o Vasco jogar no Maracanã, contra o Goiás, contra o Bragantino, contra o Grêmio, entendeu? Com esse time grande mesmo, o Atlético Mineiro, porque lá no Maracanã a gente tem uma possibilidade maior, porque o Maracanã é nosso também, é nosso caldeirão, é nossa casa, pô. Não é a casa de Flamengo, Fluminense, não. O Maracanã é a nossa casa. E no Maracanã a gente tem a possibilidade de botar mais torcedores, né? 50, 60 mil torcedores, né? Então a gente está nessa expectativa desse jogo de hoje, com essa mudança aí que aparentemente todo mundo está falando que ele vai fazer. Tomara que faça, porque não adianta vir com aquele mesmo time, como eu falei. O time já não está dando certo há 8 rodadas, então tem que mudar alguma coisa, né? Tira um, bota o outro. Mas aí tu olha a qualidade dos jogadores que nós temos para reserva, são fraquíssimos. São fraquíssimos, né? É bem diferente do nosso adversário. Então, jogadores que não têm a mínima condições, que eu falo isso para vocês desde o começo do campeonato, que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco, né? Então, o que resta para a gente? Vencer hoje, fazer esses 3 pontos, ir para 9 pontos, a gente sai ali da zona do rebaixamento e começar a administrar. Eu sei que é difícil, com esse time, para mim, é difícil, porque esse time é fraco. Eu falo para vocês, mas vamos administrar, vamos sair dessa situação. Que eu falei para vocês, eu não penso em ser campeão. Com um time desse não dá para ser campeão, porque o time é fraco. Mas pelo menos nós não sermos rebaixados. Eu falei desde o começo que esse time era um time para nós disputar, brigar para não cair. Mas eu espero que a gente não caia. Espero pelo menos que o time 12º, 11º ali, a posição do Vasco. Pela qualidade dos jogadores que nós temos. Entendeu? Agora, vocês não fiquem na esperança desses caras trazer grandes jogadores na janela de abertura, que não vai trazer. Hoje, um amigo meu, logo de manhã, botou para mim, dizendo que 2 jogadores acertaram aí com o Corinthians, né? O Cuejá e um outro, eu não estou me lembrando agora qual o nome aí, que eu estava na rua, eu vi por alto, e já estão certos com o Corinthians. Então, nós não contratamos ninguém. Contratamos, tem um pré-contrato aí com o Serginho. Quem é Serginho? Você conhece? Eu conheço? Ninguém conhece. Nunca jogou aqui no futebol brasileiro. Um jogador que a gente não sabe. Para mim é outra aposta que esses caras estão trazendo, né? Como Cocão, como Bambu, como um monte que eles trouxeram aí. Aquele Juan Cruz, lá do Santos, Carrabarral, essas drogas que o Vasco trouxe tudo aí, que esses caras trouxeram tudo para o Vasco. E eu falei aí, né, que eu fiquei surpreso essa semana, quando eu vi a entrevista do Paulo Bratz, que eu, sinceramente, eu não sabia se alguém sabia, eu não sabia, sinceramente. Ele, quando deu a entrevista lá, que o cara falou que ele fez uma pergunta a ele disse que é funcionário do Vasco. Para mim, ele era funcionário da 771, ou 777. Então, cara, para tu ver que é tudo na escondida, né? Você sabia? Eu não sabia. Não vai dizer para mim que você sabia que ele era funcionário do Vasco, eu não sabia. Nem aqueles jornalistas que cobrem o Vasco lá, que vive lá dentro todo dia, sabia, porque o cara foi fazer a pergunta e falou para ele que não era... O cara ficou até surpreso, né? Então, gente, vamos torcer, né? Para o time pelo menos entrar com disposição, com vontade, com raça, porque jogar contra o nosso maior rival tem que botar na cabeça desses caras que futebol se ganha dentro de campo e superar. Ele tem que superar, mostrar superação, já que não tem qualidade, mas tem que mostrar raça, vontade para entrar em campo com muita determinação e ganhar esse jogo, entendeu? Porque a nossa torcida está esperando isso desses jogadores. Como eu falei, 8 dias treinando, o time passou treinando, esse Barbieri treinando esses jogadores aí, 3 zagueiros, não sei se estão entrosados para jogar os 3, mas tem que tentar alguma coisa, mudar alguma coisa. E não é só mudar lá na defesa não, tem que mudar no ataque também, tentar botar outros jogadores, achar outra possibilidade de botar alguns jogadores começar jogando, dar oportunidade para esses jogadores, porque
Os que estão lá, 8 rodadas, não conseguiram nada. Então não adianta ficar insistindo com os mesmos jogadores sempre. Então, gente, espero que seja uma grande vitória do Vasco, né? Espero que o Vasco ganhe esse jogo. E só resta nós aí torcermos, né? Maracanã, às 20 horas, a galera vai comparecer com certeza, né? Nossa torcida é fantástica, não desanima nunca, mesmo estando nessa situação, mesmo sendo um jogo com um maior adversário nosso, com mais qualidade no time deles, mas a nossa torcida é a torcida teimosa. E vamos estar juntos. Saudações vascaína, uma boa tarde e uma grande vitória do Vasco. Um abraço!